A gente continua falando sobre endividamento das famílias e agora conversando com o economista e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, o professor Mauro Rochilin. Professor, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria ouvir o senhor sobre esta proposta do governo de trazer este programa novamente, né? Um Desenrola 2.0, ainda que não queiram usar esse termo. Há espaço, funciona usar isso, esse tipo de renegociação? O governo tem espaço fiscal para isso, eventualmente, se for usar dinheiro público? Qual a análise do senhor, professor? Boa noite. Boa noite, Naka. Boa noite, pessoal de casa. Então, eu acho que mais um programa pode, na verdade, incorrer no mesmo erro do programa anterior. 2.0, Desenrola 2.0, pode repetir o Desenrola 1.0, que, no final das contas, acabou por acentuar esse processo de endividamento. O que a gente viu acontecer foi muito mais o devedor ele trocar uma dívida por outra, ou melhor, pior ainda do que isso, na verdade. Ele usou o programa para aumentar o volume de dívida e, portanto, eu não acho que exatamente é esse o caminho. Eu acho que o caminho seria a gente pensar em alguma coisa que favorecesse a educação financeira, que mostrasse ao devedor que os juros são absolutamente insustentáveis e, por aí, apelar para o consumidor ele ter um pouquinho mais de responsabilidade e conseguir estancar esse processo. Porque, na verdade, o que a gente viu ao longo dos últimos 4, 5 anos foi tanto um avanço muito grande da oferta de crédito, a gente viu um aumento muito grande do número de fintechs no mercado, e a fintech, quando abre uma conta, automaticamente oferece um cartão de crédito para o novo correntista. E exatamente, a gente está vendo que é nessa modalidade de crédito que o problema mais se agravou. Então, esse fator é importante, essa bancarização que a gente assistiu, que veio na esteira de uma presença maior das fintechs, é responsável por parte desse endividamento. Programas do governo também, não só o Desenrola, mas o programa de empréstimo consignado, via CLT, também foi um reforço nesse processo de endividamento. E, por fim, como a gente assistiu aí na própria programação, a taxa de juros no nível de 15% acabou sacrificando demais o devedor e, com isso, a gente tem esse programa agora atingindo uma dimensão preocupante. Professor, em crises de crédito que se observou nos últimos tempos, algumas situações elas tiveram encaminhamento de uma solução de mercado, vamos dizer assim. Por exemplo, quando houve o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, lá em 2008, foi uma solução, entre aspas, de mercado, já que quem estava alavancado sofreu as consequências disso. O senhor acha que, no caso brasileiro, os tomadores deveriam estar expostos a algum tipo de risco, de modo a que houvesse uma parte dessa conta sendo paga pelo tomador e para isso gerar um efeito de educação financeira? Naka, olha, veja, o tomador, sem dúvida nenhuma, é o que carrega o maior peso desse processo de endividamento. A gente, até o momento, não viu no Brasil o governo, as contas públicas, mais especificamente o cofre público, mais exatamente, a gente não viu ele servir como suporte para o endividamento das famílias. Aliás, desculpa fazer a seguinte observação, lá nos Estados Unidos, com a crise financeira, o governo americano teve participação importante porque ele financiou, na verdade, bancos. Ele comprou títulos podres dos bancos. Sim, o dia seguinte, né, teve o dinheiro público. Exatamente. No dia seguinte, foi uma maneira de tentar amenizar essa crise que se tornou uma crise global. Mas no caso brasileiro, até o momento, a gente não viu exatamente isso acontecer. Mas, por outro lado, a gente viu o governo estimular fortemente o processo de endividamento ao criar programas do tipo crédito consignado. Então, se de um lado agora o governo parece querer fazer parte da solução, até muito recentemente ele era parte do problema, porque institucionalmente o que a gente estava vendo é o governo incentivando fortemente o crédito na expectativa de que isso virasse
maior consumo e, consequentemente, maior crescimento econômico. Mas a gente está vendo que isso chegou a um ponto que é insustentável. O senhor, olhando em perspectiva agora, diante de tudo que já aconteceu, o senhor acha que, olhando esses dois fatores, né, a bancarização, que era tão aguardada e que aconteceu e que tem ótimas consequências, a dignidade financeira das famílias, e também o acesso ao crédito, olhando esses dois fatores, onde parece ter havido um erro, um equívoco, um eventual exagero nos últimos anos? Olha, o exagero, na verdade, vou botar entre aspas, quer dizer, foi, na verdade, um conjunto de fatores, como eu estava apontando. Houve a bancarização, e ele, obviamente, coincidiu com a chegada do mercado das fintechs. Lembrando para o pessoal de casa que a emergência de instituições financeiras que passaram a não cobrar tarifas, de levar a zero o custo de manutenção de contas. Lembro que antes dessa emergência de fintechs, bancos cobravam tarifas em patamares muito elevados. Aliás, era parte importante da receita bancária, essas tarifas. E as fintechs chegaram com estruturas muito mais leves, sem estruturas físicas, cobrando literalmente zero para manutenção de contas e também apresentando rapidamente, como eu disse, aos seus novos correntistas, um crédito, mesmo que pequeno, mas a gente está falando da bancarização de milhões de pessoas, literalmente. Então, esse processo foi um processo, aspas, endógeno do sistema de economia de mercado. O governo não tinha muito o que fazer, quer dizer, na verdade, talvez pudesse regulamentar fintechs de modo a exigir uma análise de cadastro mais rigorosa, mais severa. Confesso para você que eu nem sei se isso seria de fato possível, mas, por outro lado, poderia também não ter incentivado esses programas de tomada de crédito e, ao mesmo tempo, ter promovido alguma campanha de conscientização financeira. Então, esses dois lados, né, junto com, como eu falei, com um juro muito alto e também com os programas de crédito, aspas, mais barato, tudo isso causou o problema que agora a gente está enfrentando. Muito bem, professor Mauro Rochlin, economista, coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado. Eu peço desculpas pela conversa tão breve. É um assunto que é tão interessante, tão importante, mas infelizmente a gente tem um pouquinho de tempo na edição de hoje. Prometo voltar a incomodá-lo para a gente voltar a discutir esse assunto, professor. Um prazer, Naka. Conta comigo, viu? Obrigado, um abraço e boa noite. Outro abraço. Até. Até.